Agora preste muita atenção nessa história que eu vou contar para você agora. Você já ouviu falar em cantor que está morto e de repente aparece vivo? Não estou falando aqui de Michael Jackson não, tá? Estou falando de artista brasileiro, artista nosso. Você já ouviu falar sobre isso? Pois bem, hoje eu vou contar para você essa história. Uma história bizarra. E é artista brasileiro, tá? Mas foi uma gravadora fora do Brasil que contou sobre isso. É a história de um músico brasileiro que teve a morte anunciada por uma gravadora, mas estava vivo. Em 2016, o selo britânico Far Out Records relançou o álbum de estreia deste cantor misterioso, cantor e violinista brasileiro, cujo LP de 1970, chamado Obnoxious, virou um clássico cult no Brasil e entre os famosos caçadores de álbuns de vinil raros. Os materiais de divulgação do álbum destacavam que as condições da morte deste cantor, que se expunha a ter ocorrido na década de 1970, eram inexplicadas. Ele podia ter morrido num acidente de carro ou ter sido assassinado pelo regime militar por criar supostas canções de protesto. Só havia um porém. Ele estava vivo. O cantor, que foi considerado morto pela gravadora, mas está vivo, ele nunca se desentendeu com a ditadura militar brasileira. Nem criou qualquer coisa que se aproximasse de constituir música de cunho político, apesar de sua arte radiante ser vista como válvula de escape. Eu era um estudante de música que se dedicava a compor. Nada mais, escreveu ele, aos 72 anos, em um e-mail redigido com a ajuda de um tradutor. O meu negócio era a natureza e a beleza. A Far Out, especializada em música brasileira, voltou sua atenção novamente ao catálogo do dito cantor, relançando seu segundo álbum, o único além de Obnoxious. A Viagem das Horas tratava-se de uma fusão magistral de folk psicodélico e soul orquestral que, apesar de ter sido gravada juntamente com Obnoxious, só foi lançada originalmente 6 anos após o primeiro disco. Enquanto esse disco trouxe números de bossa nova mais evidente, dominada pelo violão, o segundo LP representou um despertar musical e espiritual deste cantor e sua parceira letrista, Ana Maria Baiana. Escritor e jornalista hoje, residente em Los Angeles, a chegada desse LP obrigou a Far Out e outros que davam o cantor como morto a reconhecer e encarar seu erro. Nós aqui no selo acreditávamos genuinamente que ele havia morrido. A verdade é só essa. Na realidade, escreveu em e-mail o fundador da Far Out, Joy Davis, não havia razão para pensarmos outra coisa na época. Assim que soubemos que ele estava vivo, paramos tudo até conseguir falar com ele. Davis disse que a revelação explica o hiato de 5 anos entre o relançamento dos 2 álbuns. Ninguém sabe ao certo porque começaram a circular rumores sobre a morte do cantor. Não imagino como isso possa ter começado, escreveu o cantor. Em meio que sumi devido ao tempo enorme passado entre a gravação e o lançamento dos álbuns. Mas não havia motivo para pensar que eu tinha morrido. Joy Davis disse que o selo soube do suposto falecimento do cantor em 1994, quando o antigo produtor do artista, Roberto Quartin, o informou de uma possível catástrofe envolvendo o cantor. Quartin disse que lhe contaram que o cantor
talvez tivesse tido um acidente grave de moto ou morrido, mas falou que não tinha 100% de certeza, escreveu Davis. Como ninguém sabia do paradeiro do cantor, nem mesmo os músicos que com ele gravava. Isso nos leva a acreditar que ele devia estar morto, disse Davis. O próprio Roberto Quartim morreu em 2004. Mas Ana Maria Bahia sabia que não era verdade. Andar de moto é a última coisa que ele faria, porque odiava a velocidade. Ela disse em entrevista por telefone: ele dirigiu o carro de seu pai a 20 km por hora. Especulou-se que ele teria sido preso e torturado, mas nada disso aconteceu, ela disse. Baiana entrou em contato com a Far Out depois do relançamento do disco. Ela sabia que o cantor estava vivo, mas não sabia onde. O selo acabou contratando o cantor por meio de seu sobrinho, David Butler, que ajudou a mediar o relançamento da música de seu tio e descobriu que o cantor estava vivendo nos arredores do Rio, passando seus dias com leituras e papos com amigos. A história do cantor começou num sítio em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Ele foi criado numa família musical. Seu pai cantava e seu bisavô era regente numa cidade do interior. Aos 6 anos de idade, o cantor começou a tocar sanfona. 9 anos mais tarde, ganhou um violão, apesar de querer um piano. Meu pai não teve condições de comprar um piano naquela época, ele escreveu. Apaixonou-se pelo violão e estudou piano na respeitada escola de música ProArt no Rio. Seus professores de violão incluíram os mestres brasileiros Baden Powell, Roberto Menescal e Wanda Sá. E ele aprendeu a compor com a eminente pianista Vilma Graça. Na ProArt, o cantor infundiu elementos clássicos ao seu som do violão, distanciando sua música de um estilo rústico discreto que lhe conferia um som mais robusto. Ele se apaixonou pela música e não voltou mais atrás. A música virou uma aliada, e eu gostava disso. Ele escreveu: para mim não havia alegria maior do que pegar o violão e compor com a intuição. A música me chegou como uma dádiva, um dom natural. O cantor começou ouvindo compositores americanos, Bob Dylan, Jim Croce, James Taylor, e cantoras de jazz e blues, Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Entre os músicos brasileiros, gostava especialmente do soul melódico, feito por gente como Edu Lobo, Tom Jobim e Milton Nascimento. Essas influências variadas o ajudaram a forjar seu próprio som, que buscava promover a paz e a contemplação. Meu estilo é muito pessoal, ele escreveu. Sempre me senti um músico nato, senti que carrego canções dentro de mim. Estava disposto a dar o melhor de mim para o mundo, sem abrir mão do meu estilo de compor. Ele escrevia canções em seu quarto, olhando para a Mata Atlântica, onde observava bichos, borboletas e aves. Quando estava em astral criativo, eu ligava o gravador e começava a compor. O cantor impressionou o Quartim, que quis ser seu produtor, tocando uma valsinha que acabara de compor no violão depois de um jantar na casa de um amigo em comum. Pouco depois disso, foi apresentado a Ana Maria Baiana por uma amiga e visitou sua futura colaboradora na casa dela em Ipanema. Os dois começaram a escrever centenas de canções que acabariam fazendo parte de Obnoxious e A Viagem das Horas. Roberto Quartim, produtor brasileiro, que lançara cerca de 20 álbuns por seu selo Forma, escolheu as canções das quais gostou mais e pôs o cantor e Baiana no estúdio com Lindolfo Gaia, que fez os arranjos e regeu a orquestra Obnoxious. Foi lançada com pouca fanfarra. Quartim perdeu interesse em lançar A Viagem das Horas e acabou vendendo o álbum.
Sabe os selos que só soltam coisas tipo as melhores canções dos anos 40, seus jingles favoritos ou coisa do gênero? Disse Baiana. Quartinha acabou vendendo o segundo álbum e uma empresa dessas que basicamente acabou com ele. E aquilo, para nós, foi o fim da história. Ela voltou para a faculdade e mergulhou em sua paixão pela escrita. Já o cantor permaneceu no Rio, dando aulas de violão e compondo música para o teatro. Ele disse que o hiato de 6 anos entre um álbum e o outro acabou com sua vontade de compor mais canções. Pareceram séculos, escreveu. O cantor não tem dúvida de que ele e Ana Maria Baiana geraram músicas suficientes para lançar mais 2 LPs. Desanimado com a indústria, ele acabou optando por uma vida tranquila. Quando foi envelhecendo, teve que parar por completo de tocar violão, tendo recebido um diagnóstico de Parkinson's em fase inicial. Agora suas mãos trêmulas não lhe permitem mais dedilhar o instrumento. E para complicar ainda mais, as pessoas me deram por morto, escreveu. Mesmo tendo perdido sua faísca criativa, o cantor não é dado a lamentar o que ficou para trás. O fato de sua música ainda soar tão vibrante hoje, quase 4 décadas atrás, é o bastante para ele. A mesma coisa se aplica a Ana Maria Baiana, que curte a pureza da música. É a alma dele falando, ela disse. Não há artifícios, não há nada do tipo, vou compor tal coisa porque é a tendência agora. É exatamente do jeito que compomos. O jeito como mostramos o espírito do cantor. O coração dele está ali. E esse cantor, meus amigos, é o artista, o cantor, compositor José Mauro, que está vivo no Rio de Janeiro. Ele está com 72 anos, com Parkinson, está doente, as suas mãos estão trêmulas para tocar o violão, mas ele está vivinho da Silva. Ele não morreu não, viu? Como foi informado, o cantor José Mauro continua vivo. Quer dizer, um erro grosseiro, grotesco e bizarro de uma grande gravadora estrangeira. Não é no Brasil não, viu? Porque se acontecesse isso no Brasil, ia ser linchado pela mídia. É fora do Brasil, é gravadora grande do exterior, viu? Que falou uma burrice como essa, né? Que colocou diante da mídia falar que o cantor estava morto quando está vivo.